Você já se pegou preso em um ciclo de indecisões e arrependimentos? Aquele medo de fazer a escolha errada, aquilo que às vezes te paralisa, ou te mantém em dúvida. E quando você finalmente toma uma decisão, vem um arrependimento e fica se fazendo a pergunta: será que eu deveria ter feito de outro jeito? Eu devia ter feito algo diferente? Hoje vamos explorar como essas emoções podem nos impactar e como a gente pode aprender a lidar com elas, fazer escolhas da forma psicologicamente saudável, né? Transformar em decisões em oportunidades de crescimento e alguns arrependimentos, quem sabe, em lições para o futuro. Bora para uma vida com escolhas bem mais fáceis? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora. Meu objetivo com esse podcast é te ajudar a ter uma boa saúde mental, desenvolvimento pessoal, profissional. Aqui é o espaço para quem quer crescer, desenvolver, aprender. Hoje vamos falar sobre um tema comum para muitos de nós. Nas sessões de terapia, talvez seja o que reina. São as indecisões e os arrependimentos. Muitas vezes, ao se deparar com escolhas difíceis, a gente fica paralisado pelo medo de errar ou pela quantidade de opções. Um dia desse, uma cliente falou comigo: Sheila, são tantas opções que minha cabeça chega a doer, eu não sei estabelecer um critério para saber qual que é a opção que é melhor. E isso deixa a gente preso em um ciclo de ansiedade, né? Quando finalmente toma uma decisão, vem aquele arrependimento. Ai, será que eu escolhi a opção certa? Trazendo dúvidas sobre se a gente precisava ter feito de outro jeito. A indecisão, ela é uma resposta natural ao medo do desconhecido. Então, quando a gente encara várias opções, a gente quer fazer, a escolha perfeita. Mas isso pode ser uma armadilha. Por que será? Eu, particularmente, acredito que não existe escolha perfeita. Tem talvez a melhor escolha para aquele momento, para aquele cenário, para aquela situação. A verdade é que não há garantias de qual será a melhor escolha. E tentar prever todas as consequências das nossas decisões pode aumentar ainda mais a ansiedade, o medo, o estresse. E em vez de procurar a perfeição, a gente precisa aceitar que todas as escolhas vão ter prós e contras. Eu costumo dizer para os meus clientes que a gente precisa ponderar. Às vezes a gente faz até um mapa que chama ganhos e perdas. De um lado a pessoa coloca ganhos, recompensas, né, os prós, e do outro coloca riscos, perdas, contras. E aí faz uma balança, anotando tudo. Esse é o melhor jeito de fazer escolhas, porque você pondera tanto um lado quanto o outro. E essa ferramenta ela é muito útil. Você pega uma folha de papel, divide ela ao meio, de um lado ganhos, recompensas, prós, e do outro perdas, riscos, contras, e vai anotando. E é importante não fazer isso de bate-pronto. Às vezes a pessoa senta e quer tomar a decisão da vida em 10 minutos. Não é assim que funciona. Às vezes você fica com aquela folha na sua mesa uma semana. Quando eu uso isso com os meus clientes, eu deixo ele com essas folhas. E aí na próxima sessão eu pergunto, muitos falam, ainda estou pensando, já anotei isso, anotei aquilo, mas eu quero anotar mais. Vez ou outra, a escolha é feita com a sensação, olha, eu fiz o melhor que dava, ok? E o arrependimento, ele surge quando a gente olha para o passado com uma perspectiva de que a gente poderia ter feito algo diferente. É um sentimento difícil, porque nos deixa preso ao e se, né? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse tomado aquela decisão? E se eu tivesse feito daquele jeito? Isso não leva a gente a lugar nenhum. É como se andasse em círculos. O problema é que ao nos fixarmos nisso, a gente perde a oportunidade de viver plenamente o momento presente, de aprender com as experiências, de partir para a próxima, de tomar outras decisões, de fazer outras escolhas, né? Mas como lidar com isso? Primeiro, é importante entender que o erro faz parte do processo de crescimento. Ponto, sabe? Aprender a lidar com os erros, aprender a errar, aprender a lidar com os erros como parte do processo é extremamente importante. Nenhuma decisão será 100% perfeita e errar é uma parte inevitável da vida. Em vez de evitar decisões difíceis, a gente precisa desenvolver resiliência para lidar com as consequências e aprender a lidar com elas. Principalmente se a gente tiver feito aquele mapeamento, né? Tem um outro olhar
Sabe aquela mesma folha que eu te sugeri que você faça? Um outro olhar é você pegar aqueles riscos, aquelas perdas, aqueles contras e pensar assim: tem algo que eu possa fazer para prevenir isso? Ou para mitigar esses danos? Ou para diminuir esses riscos? Essa é uma técnica que fazem muito na tomada de decisão corporativa. Eu já participei de várias mesas de planejamento estratégico. Sempre fazia as matrizes de riscos, né? E as matrizes de risco vinham lá, olha, tem o risco disso e pode ser feito dessa forma. Tem o risco disso e se acontecer pode ser prevenido dessa forma. Ou se acontecer a gente pode resolver dessa forma. Então, às vezes, se for uma decisão muito importante, né? Vale a pena também. Além disso, o autoconhecimento é um aliado poderoso. Eu sei que parece clichê. Ah, lá vem, mais uma vez, a psicóloga falando de autoconhecimento, todo mundo fala disso. Mas que horas que a gente vai conseguir fazer escolhas saudáveis e as melhores escolhas para a gente se a gente nem se conhece? Então, o autoconhecimento é sim um aliado, né? Quando a gente está mais conectado com os nossos valores, com as nossas prioridades, com aquilo que é importante para a gente, se a gente tem noção das nossas metas, de onde a gente quer chegar, fica muito mais fácil tomar decisões alinhadas com aquilo que realmente importa, com aquilo que a gente realmente quer, né? Às vezes a pessoa chega para mim e fala, eu tomei a decisão de fazer isso, isso e aquilo, mas eu nem sei se era isso que eu queria. Às vezes já teve cliente que falou comigo, tomei uma decisão de casar, mas eu nem sei se era isso que eu queria, eu fiz porque tinha que fazer, tinha uma pressão dos pais, você está casada há quanto tempo? Há 10 anos. Falei, gente, tem 10 anos que a pessoa tomou uma decisão, sustenta essa decisão e nem sabe se era isso que queria. E a gente precisa rever isso, sabe? Porque aconteceu com essa pessoa e acontece com muita gente. Então a gente, vez ou outra, vai precisar analisar o que a gente realmente quer para a vida da gente. Que vida que a gente quer viver. O que a gente quer sentir. O que faz sentido para a gente. E as escolhas vão vir como parte disso, né? Então, algumas dicas para lidar com as indecisões e os arrependimentos. Aceitar as imperfeições. Não vai ter decisão perfeita, todos os caminhos têm seus desafios, sempre vão ter prós e contras. Desenvolver o autoconhecimento, porque conhecer a si mesmo, o que você quer, suas prioridades, vai te ajudar a tomar decisões mais assertivas, né? De repente, ressignificar ou dar um novo olhar para o arrependimento, ver o arrependimento como uma oportunidade de aprendizado, não como um erro irreparado. Procura não ficar presa naquelas emoções tão ruins, né? É ruim se sentir culpado, arrependido, isso joga energia para baixo, então tenta aprender com isso. E confiar no seu processo, acreditar que independente da escolha, você é responsável com você mesmo, você tem protagonismo na sua própria vida, você está comprometido em fazer o seu melhor para você, então confia no seu processo, né? Temos aqui outras opções. Eu fiz isso num podcast anterior, recebi alguns feedbacks positivos e fiz para esse também, que são 10 perguntas terapêuticas para te ajudar a explorar ainda mais as suas escolhas. Então, tá diante de escolhas desafiadoras da vida, faça uma espécie de checklist, ok? E esse checklist com essas 10 características que eu vou passar aqui, baseadas na psicologia humanista, tá? A pergunta 1 tem a ver com identificar os seus valores. Quais são os valores que mais orientam as suas decisões? E o que você pode fazer para viver mais autenticamente de acordo com esses valores? Então, você está diante de uma decisão difícil, se pergunta qual que é a melhor escolha baseada no que é importante, no que é valor para mim, ok? Passo 2, a autoimagem. Como você se vê em termos de qualidades, de habilidades, de forças, de fraquezas? Quais são os aspectos da sua autoimagem que você quer fortalecer ou ajustar? Então, está diante de uma escolha desafiadora, pergunta qual delas tem mais a ver com o posicionamento e com a imagem que eu quero passar, ok? Passo 3, satisfação com a vida. Então, quais são as áreas da sua vida que vão trazer mais satisfação, mais alegria para a sua vida? E aí, está diante de uma situação desafiadora, você vai se perguntar assim, olha,
quais são as possibilidades que têm mais a ver com a satisfação que eu quero para a minha vida. Passo 4, resolução de conflitos internos. Então, quais são os conflitos internos que você frequentemente enfrenta e você precisa trabalhar para resolver esses conflitos de uma maneira construtiva? Então, está diante de alguma escolha difícil, você vai se questionar: tem algum conflito interno que está dificultando essa escolha? Passo 5, propósito de vida. Qual que é o seu propósito de vida? Quais são as ações que você pode tomar para se aproximar desse propósito? Ou se você não sabe, fala: Sheila, eu não faço ideia do meu propósito de vida. Meu propósito de vida é pagar minhas contas. Tá tudo bem também. Mas está diante de escolhas difíceis, você vai se perguntar assim: quais são as opções que fazem mais sentido para mim? Que dão mais significado para a minha vida? Que vai fazer mais... Se você está fazendo escolhas ou tomando decisões que depois você vai falar: meu Deus, não tem sentido nenhum nisso, corre, ok? Passo 6 tem a ver com os relacionamentos. Quais são as conexões interpessoais, os relacionamentos mais significativos para você? Está diante de escolhas difíceis? Se questione, fala: olha, essas escolhas, tem alguém na minha rede de relacionamento que pode me aconselhar, me apoiar, me fortalecer? Ou essas escolhas vão me aproximar ou me distanciar das conexões que são verdadeiramente importantes para mim? Então, esse viés dos relacionamentos precisa ser considerado. Passo 7, aceitar as imperfeições. Então, você se pergunta assim: tá, se eu tomar tal decisão e algo der errado, eu vou conseguir lidar com as imperfeições ou com os fracassos? Olha, eu assumo o risco e o compromisso comigo mesmo de não ficar cobrando perfeição, né? Passo 8, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Na psicologia humanista a gente sempre falava muito disso na faculdade. Nos meus primeiros 6, 7 anos de terapia eu atendi nessa linha e ainda uso muito, embora o frame principal das minhas atuações hoje seja a TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental. A minha mentalidade ela é muito guiada pela humanista e esse equilíbrio entre vida e carreira é um dos pilares da minha vida, é o que é talvez um dos valores mais importantes para a minha vida e o que eu tento também ajudar as pessoas a desenvolverem, tanto nas mentorias quanto na terapia. Porque já aconteceu das pessoas chegarem para mim e dar duro, falar: nossa, eu estou aqui com a vida pessoal na lama, que eu estou dando tudo para o trabalho há anos, né? Ou o contrário também: nossa, larguei minha carreira, larguei tudo para criar os filhos, 10 anos depois estou voltando e estou com um sentimento que eu não sou capaz, eu não dou conta, eu estou desatualizada. Então, sempre que eu vou estabelecer com a pessoa as metas para que esse eixo entre trabalho e vida pessoal recobre aí o seu equilíbrio. Então, está diante de uma escolha bem desafiadora? Se pergunte quais são as opções que vão gerar mais equilíbrio para as áreas da minha vida. Porque às vezes vai tomar uma decisão ou fazer uma escolha que vai desequilibrar a outra parte. E aí vai ficar infeliz do mesmo jeito, né? Passo 9, autocompaixão. Sempre que a gente falar de autocompaixão, você pensa assim: ser gentil com você mesmo. Então, eu falei agora há pouco de confiar no processo. Tem a ver com essa postura de não se julgar, de não se criticar. Porque tem gente que nem precisa de inimigo, fica se olhando no espelho e se xingando. Esses dias um cliente meu falou isso comigo: Sheila, eu estava me olhando no espelho e me xingando: seu burro, seu idiota, como é que você fez isso? Isso não ajuda ninguém. Então, eu sempre sugiro para a pessoa: fala assim, olha, tá, olha no espelho e fala como se você estivesse falando para alguém que você ama, para alguém que você admira, para o seu melhor amigo. E use a gentileza nesse discurso. A gente precisa aprender a falar com a gente mesmo com esse tom, né? E por fim, já falo sempre, às vezes sou repetitiva, mas faço questão de repetir, que é ter metas realistas. Tem gente que estabelece metas mirabolantes, que se cobrem em nível hardcore, e na hora que vê que não vai dar conta, se joga debaixo da coberta e tampa a cabeça. Não precisa disso, tá? Então, seja gentil com você mesmo no processo, procure equilíbrio e pensa: olha, o que tem de
realismo nisso que eu estou estabelecendo para mim, nessas escolhas que eu estou fazendo. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Entendeu que se você seguir esses parâmetros aqui, seja no formato de checklist de perguntas, ou seja no formato de uma análise de prós e contras, você vai conseguir fazer escolhas de uma forma muito mais assertiva. Você vai se sentir muito mais calmo, muito mais tranquilo depois das escolhas. E se algo dá ruim depois, você também vai ter uma postura para lidar com isso, né? Espero que essa perspectiva para ver as indecisões e arrependimentos sejam convidativas para você, que torne sua vida mais fácil, que você se lembre que as escolhas fazem parte de uma jornada e quando as coisas não saem como esperava, a gente tem como, no mínimo, aprender algo com a situação, né? E que você possa recomendar esse podcast para o máximo de pessoas que você puder. Me acompanhe também nas redes sociais, @SheilaDeOliveiraPC. E até o próximo episódio. Um abraço para você. Eu gosto muito de fazer essas gravações e espero que você tenha gostado. Tchau, tchau.